que o empresário ou a empresa, a diretoria, né, não percebe que ao não gerenciar cada colaborador, se aquele colaborador está entregando aquilo pelo qual ele foi contratado, que muitas vezes, né, nesse cenário, nem a empresa sabe muito bem para o que ele foi contratado, nem a pessoa, né? Então, isso fica nebuloso. Então, não se sabe se a empresa entrega aquele pedaço de resultado que, junto com o resultado das outras pessoas, vai impactar diretamente no resultado da empresa. Perfeito. Sensacional. Eu queria entender, assim, você consegue contar uma história, algum case, assim, pra gente, de, teve uma vez que eu fiz uma atuação desse jeito aqui, tal, que eu enxerguei exatamente esse cenário na empresa e o que a gente fez foi isso pra gente chegar em tal resultado. Você tem algum desses cases, assim? Eu tô com um caso muito recente agora, né? A gente trabalha por processo, tá? O método que eu desenvolvi para gerenciar pessoas é com base em processos. Vou explicar basicamente o que é isso para entender o exemplo que eu vou dar. Então, quando você organiza a empresa por processo, de qualquer forma a empresa tem processos. Os processos acontecem ali dentro. A empresa acontece em processo. Então, você tem processo de vendas, você tem processo de compras, você tem processo de contas a pagar, contas a receber, processos de prospecção, processos de captação de leads. Então, a empresa toda é feita de processos. E se esses processos, o que acontece nesse cenário que a gente falou há pouco, é que os processos estão ali meio desorganizados, mal distribuídos, né? Então, dá um pedaço aqui, outro pedaço ali. Então, a empresa não sabe muito bem como os processos acontecem. Então, nosso trabalho é organizar os processos de cada área. Primeiro, porque aí a gente parte da base para organizar o trabalho, dividir eficazmente as atividades, os processos entre os cargos da empresa, para aí a gente ter uma estrutura onde todo mundo entende o que é esperado de cada um. Esse é o primeiro passo para você ter uma gestão estratégica. Então, a gente está realizando um projeto desse, né? Vários projetos, e esse em específico tem uma situação muito peculiar e ilustrativa. Existe um gerente administrativo financeiro e, numa reunião, a gente está organizando os processos da área dele. Então, quais são os processos que acontecem na sua área? Acontece o processo de vendas. Vendas? Na área administrativa financeira? Não, é que quando o comercial está com muita demanda, eu ajudo no comercial. Ok, mas existe um comercial? Existe, mas é executado pelo diretor da empresa. Então, a maior parte ali é ele que está executando. Mas vocês não têm vendedores? Não, nós temos, mas o diretor da empresa trabalha nos processos comerciais. Muito bem. Então, vamos separar o processo comercial e colocar na área comercial? Vamos montar os processos da área administrativa financeira, né? Como é que é? Aí eu vou dando os exemplos. Acontece? Acontece. Contas a pagar, contas a receber, enfim. Mas tem o processo de logística também. Logística? Como assim? Não, é que quando existem demandas, aumenta a demanda de mercado, a gente vai lá e ajuda na expedição, né? No carregamento dos materiais. Então, imagina, né? Uma empresa Severino. Então, isso acontece muito, né? Da gente não ter o trabalho organizado. Então, imagina um formigueiro até é organizado, né? É organizado. Mas você vê aquela coisa, as pessoas trombam umas com as outras, né? Porque não está organizado aquilo. Imagina o quanto que a empresa perde em termos de tempo, de energia. Quando você concentra uma equipe com uma expertise dentro de uma área, por exemplo, eu tenho conhecimentos de administração e finanças. Eu conheço juros, eu conheço o mercado financeiro, eu conheço gestão de fluxo de caixa. Então, você concentra uma área de conhecimentos e traz pessoas que são especializadas naquilo. Elas vão render muito mais nessa área do que pessoas. Imagina, o rapaz é gerente administrativo financeiro, mas ele vai para o comercial. O que ele rende no comercial? O que ele rende na área de expedição e logística? Ele rende muito menos.
A empresa ganharia muito mais ao ter uma gestão financeira muito bem organizada, a ter uma área de expedição e logística bem organizada, ao ter o seu diretor aqui em cima cuidando da estratégia do negócio e ao ter a área comercial com pessoas especializadas. Meu Deus do céu. Né? Então, isso é muito comum acontecer. É muito comum acontecer, por exemplo, de você criar uma equipe para corrigir um defeito de um processo. Uma vez, uma empresa, a gente tinha uma equipe que era responsável por reunir os boletos de fornecedores para a área financeira fazer os pagamentos. Né? Tá. Eu falei, mas quanto custa essa equipe que fica reunindo esses boletos? Quanto custa um sistema, né, automatizado, onde esses boletos caem, as notas fiscais caem, são cadastradas no sistema a hora que a área de compras faz o processo de compras? Por que isso não é cadastrado e esses boletos já são enviados direto para a conta a pagar? Nossa, é verdade. Então, quando você... e quanto custa essa equipe? Quanto custa um sistema? E é muito fácil ver isso a hora que você começa a organizar, a hora que você começa a pensar esses processos.